Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Convido vocês a se colocar de pé. Como o pastor disse, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Vem para
nada tome o teu lugar, Senhor. Totalmente amável, totalmente digno, totalmente maravilhoso, totalmente merecedor de toda honra, de toda glória, porque o Senhor é soberano, Pai. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigada, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta, Deus. Obrigada, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um, Pai. Obrigada, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem dado à tua igreja, à tua obra, que o Senhor tem dado continuidade, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela assembleia que tivemos, por cada decisão, ó Deus, que nós tomamos, Senhor. Que sejamos todos guiados pelo Senhor, Deus, em nossas vidas, em nossas decisões, em tudo aquilo que fizemos, ó Deus. Que tudo seja para a glória do nome do Senhor, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus, meus irmãos. É bom sentir a presença do Senhor. Amém? Eu quero te pedir um pouquinho mais da sua paciência para a gente meditar na palavra do Senhor, como está registrado em 1 Coríntios, capítulo 2. Na última quarta-feira, nós trouxemos essa mensagem. Na verdade, não vai ser a mesma mensagem, mas trouxemos a mensagem com o mesmo nome, mesmo tema, que é o homem espiritual, onde nós baseamos a nossa fala em 1 Coríntios capítulo 2, e nós vamos, como nós tivemos problemas no som na última quarta-feira, não ficou gravada a mensagem, então nós vamos conversar novamente sobre este assunto. Diz assim a palavra do Senhor: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta e em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? O homem espiritual. E homem aqui é no sentido genérico. Nós não estamos vendidos a nenhum tipo de ideologia para ficarmos desse mimimi de todos, todas, homem, mulher. Não, homem genérico, ser humano, a raça humana. Então, esse é o tema da mensagem. Eu poderia ter colocado ali vida espiritual, para evitar qualquer tipo de má interpretação. Mas decidi deixar homem espiritual justamente por essa razão. Nós não vamos nos render a nenhum tipo de ideologia. Então, vamos lá. O homem espiritual. Paulo está dizendo aqui que ele não pode conversar com o pessoal de Corinto como que sendo pessoas espirituais. Ele não pode se dirigir à igreja de Corinto como uma igreja espiritual. No capítulo 1, ele vai falar que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Então, ele fala sobre dons ministeriais. A carta a Coríntios e a carta aos Efésios vai falar sobre dons ministeriais, vão falar sobre dons espirituais, e ele fala, vocês estão cheios de dons, e também cheios de sabedoria. No capítulo 2 que a gente leu aqui, ele fala muito sobre sabedoria, ele falou, eu não fui até vocês falando como a pessoas espirituais, e também não fui até vocês falando com a sabedoria humana, porque Corinto era a capital da Grécia Antiga, Corinto era a capital do saber. A Grécia é que gerou para o mundo, a Grécia que entregou para o mundo os maiores filósofos que o mundo conheceu. Platão, Aristóteles, são gregos e tantos outros filósofos vieram dali. Então o pessoal de Corinto estava acostumado com a sabedoria humana. Eles tinham conhecimento, eles tinham sabedoria humana, eles sabiam filosofar, eles sabiam pensar a vida, eles sabiam destrinchar os acontecimentos a partir da sabedoria humana. E aí Paulo falou, e Paulo também era um filósofo, mas ele fala assim, eu não fui até vocês falando com essa sabedoria que vocês já conhecem, com a sabedoria humana, com a filosofia. Eu não usei palavras persuasivas, palavras de filosofia, palavras de conhecimento humano, para que a fé de vocês não ficasse baseada no que eu penso, no que eu acho, ou no conhecimento humano que passa. Mas ele falou assim, eu fui com a sabedoria divina, que está oculta ao homem comum, mas está revelada ao homem espiritual. Estou parafraseando Paulo. Ao homem espiritual é dado o desvendar de um conhecimento mais profundo que não tem fim. Mas nem todos vocês conseguem atingir essa sabedoria. Ele fala, o homem não consegue atingir a sabedoria de Deus que tem a ver com a eternidade, tem a ver com salvação eterna, tem a ver com a manifestação do sagrado na vida do ser humano. Se o homem conseguisse fazer essa leitura, não teria crucificado Jesus. Mas porque não consegue discernir o mundo espiritual, crucificaram Jesus. Por quê? Porque na cabeça do grego, na cabeça do pessoal de Corinto, da cidade de Corinto, não necessariamente da igreja, mas da cidade de Corinto, no mundo antigo, no mundo greco-romano, você acreditar num Deus que morre no final é loucura. Por isso Paulo vai falar, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Porque como é que eu vou acreditar num Deus que não conseguiu salvar-se a si mesmo, mas morreu na cruz? Mas ele fala, mas para aquele que crê, para o judeu, é salvação. Em Romanos 1:16, Paulo vai falar exatamente, ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todo aquele que crê, porque não criam. Aí Paulo falou, não pude levar a palavra profunda de salvação, a palavra profunda a nível espiritual, porque nem todos vocês são espirituais. Vocês têm todos os dons. Vocês têm dons ministeriais. Apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, pastor, está tudo aí dentro. Esses são os dons ministeriais. Vocês também têm dons espirituais. No capítulo 12 ele vai falar sobre dons espirituais. Vocês têm palavras de sabedoria, que seria aí um conselheiro, né? Aquele que exorta, aquele que anima a igreja. Você tem aí palavra de conhecimento, que é o ensino a partir da experiência, né? Os anciãos da igreja, pessoas que vão ensinando os novos a caminhar na fé. Vocês têm fé para curar, para ver tanta coisa acontecendo. Vocês têm dom de cura no meio de vocês.
Vocês têm manifestação de milagres, no seio da igreja acontece milagres, né? Vocês têm, e o milagre é a manifestação do extraordinário, né? Toda vez que o ordinário, a vida no seu sentido, ela é alterada por alguma razão da parte de Deus, isso é um milagre, é quando o extraordinário entra em cena, né? Vocês têm profecia, que é o direcionamento espiritual, e a profecia aí, é o que eu estou fazendo aqui agora, é pregação, é o direcionamento espiritual, né? Bem como também uma manifestação divina, que traz um direcionamento extra, né? Vocês têm isso aí. Vocês têm a pregação, vocês têm o discernimento espiritual, e Paulo vai falar sobre isso aqui. Por ausência de discernimento espiritual, vocês não conseguiram compreender a mensagem da cruz ainda. Você tem a variedade de línguas, né? Tem a ver com idiomas. É bom lembrar que Corinto era uma cidade portuária. Então ela recebia gente de todo mundo. É bom lembrar isso. Corinto era uma cidade portuária. Vinha navios de todos os lugares do mundo, aportavam ali. E dentro da igreja tinha pessoas que sabiam falar os idiomas todos. É idioma que tinha ali. Mas também a gente tinha a manifestação do transe, pessoas que às vezes entravam em transe e balbuciava palavras, balbuciava coisas que não era do conhecimento humano. Paulo também vai falar sobre isso. Mas ele fala, de alguma maneira, de todas as maneiras, tanto a questão do idioma, quanto a questão estática, né, do êxtase, vocês têm as duas manifestações aqui de línguas. E vocês têm intérpretes. Nós temos intérpretes aqui, que benção, né? Tem línguas e tem intérpretes na igreja, glória a Deus por isso. Então, vocês têm todos esses dons, mas vocês não compreenderam ainda nada sobre Jesus, porque a cabeça de vocês ainda funciona de uma maneira rasa e humana. Porque ele fala assim, no capítulo 1, ele fala assim, enquanto vocês falarem, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou do fulano, enquanto a igreja estiver dividida em grupinhos, e vocês ficarem brigando por causa disso, vocês ainda não compreenderam nada do evangelho. São meninos na fé. E essa mensagem, irmãos, sobre o homem espiritual, ela precisa ser pregada no dia de hoje com muita urgência, por causa da meninice espiritual que nós temos, hoje em dia ainda no meio cristão. E vai ter sempre, né? Vai ter sempre. Mas nós precisamos de alimento mais sólido. Nós queremos alimento mais sólido, que não seja o leitinho espiritual. Porque a nossa mente, ele termina dizendo, nós temos a mente de Cristo, a nossa mente como cristãos, no século 21, precisa desesperadamente ser a mente de Cristo. Porque senão a igreja vai desaparecer. A igreja hoje enfrenta grandes inimigos da fé que estão partindo de dentro para fora, está implodindo a igreja, e esse é o maior problema. Toda vez que a igreja enfrentou problemas do lado de fora, pessoas que vinham contra a igreja, toda vez que ela enfrenta, assim, a igreja enfrenta. A verdadeira igreja enfrenta, toda vez. Mas toda vez que vem de dentro, a heresia surge de dentro, ela vai minando a igreja, e vai criando um batalhão de crentes, crendo errado, que não consegue compreender a altura da vida espiritual e fica no raso. É o crente mimimi. Está diferente quarta-feira, não está, Ezequias? Deixa Deus falar. Né, Adriana? Está diferente, né? Então, é o crente mimimi, é o crente que não aguenta a palavra, uma mensagem dessa, o cara vai embora da igreja, não volta nunca mais. Eu queria que falasse que Deus me ama, eu queria que falasse que a minha bênção vai chegar, que amanhã eu posso passar no banco que vai estar depositado. Eu queria isso. Hoje os crentes estão acostumados com leitinho, com mensagem de autoajuda. Mensagem que não fala de pecado, que não fala de conversão, que não fala de negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo hoje é um problema. Eu fico olhando, o pessoal está todo empolgado com o avivamento lá nos Estados Unidos, daquela faculdade, né? Naquela faculdade já acontece culto sempre acontece. Mas o Espírito Santo decidiu visitar aquele povo lá. E eles estão em culto já vários dias. Chega gente, filas quilométricas de pessoas chegando para cultuar a Deus ali. E a gente fica empolgado, né? Nossa igreja podia ter um negócio desse, né? Hoje de manhã, 8h30, tinha culto de oração aqui, irmão. Você veio? Quarta-feira tem culto de oração, você vem? Então não vai ter aqui.
Entende? Porque eu não consigo, eles estão negando a si mesmos lá. Se isso aí é chamado de avivamento, eu não sei. Mas que é um mover do Espírito Santo, com certeza é. Mas eles estão pagando um preço. Tem gente viajando o mundo inteiro para ir lá, porque querem passar por essa experiência. E tomara que isso se alastre mesmo, que o mundo está precisando mesmo de crentes verdadeiros. Tomara que isso se alastre, que esse movimento do Espírito Santo se alastre mesmo por toda a igreja ao redor do mundo. Mas eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso querer. Irmão, amanhã tem um culto no lar na casa da Fabiana. Não amanhã. Se fosse terça-feira, eu não estou disposto a abrir mão da minha agenda para servir a Deus. Então sabe quando o avivamento vai chegar na minha vida? Nunca. Porque Deus está no segundo plano. Eu coloco Deus no segundo plano, mas quero que Deus me coloque no primeiro plano, aí fica difícil. O máximo que eu vou ter é uns lampejozinhos da manifestação de Deus. Mas receber mesmo a presença de Deus na minha vida e ser um homem espiritual de verdade, dificilmente vai acontecer numa sociedade que tem a agenda tão cheia e tão difícil para servir a Deus assim. Eu não dou dízimo, cara. Eu não entrego oferta, não estou nem aí para a obra de Deus. O avivamento não é só enrolar a língua, não é só cair no chão, não é só... Não, isso não é avivamento, não, isso é um movimento. Avivamento é quando eu estou empolgado em fazer a obra de Deus. Isso que é avivamento. Tem culto, eu estou dentro. Vou ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer a Bíblia. É meu livro de fé, eu tenho que conhecer. Ué. Os caras têm preguiça de ler a Bíblia, cara. E quer cheio de Espírito Santo aonde? Tem preguiça de ler a Bíblia. Fica lendo no Facebook o dia inteiro. Assiste Big Brother. Não é isso? Assiste Big Brother. Eu sei, fala Deus. Tem gente aí que deve... assiste Big Brother. Mas quer ser cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo. Não tem jeito, gente. Para eu ser cheio de Deus, eu tenho que me encher de Deus. Você não tem que... Olha, estou falando por mim, não vou nem falar você, falar eu. Orar 5 minutos para mim é difícil. Dobrar o joelho, ficar 5 minutos orando, nossa, meu Deus do céu. Vai dando 2 minutos e já começa a pensar num montão de coisa. E aqui, rapaz, eu peguei aquela encomenda. Ah, meu Deus do céu, estou pensando um monte de coisa. Aí o Espírito Santo fala assim, mas você ainda não orou pelo Varley? Não, mas depois eu oro pelo Varley. Mas você não orou ainda pelo Geraldo? Não, mas depois eu oro pelo Geraldo. Deixa eu resolver isso aqui rapidinho. Aí o Espírito Santo fica pensando, mas aí fica difícil de encher, meu jovem. Eu estou igualzinho o jovem rico, quero andar com Jesus, mas abrir mão dos meus bens eu não quero. Jesus falou, onde tiver seu tesouro, ou seja, onde tiver a sua preciosidade, aí estará seu coração. Minha preciosidade é no corre-corre da minha vida, no meu trabalho, no corre-corre da vida, então aí vai estar meu coração. É isso que domina meu coração, minha mente, meus passos, minhas decisões, é tudo dominado por isso. Eu faço quando a minha agenda deixar. Então não posso cobrar de Deus absolutamente nada. Entende? É duro esse discurso, né? Para mim também ele é duríssimo, mas eu preciso ouvi-lo. Paulo falou que, olha, eu tive que levar leitinho para vocês. Falar com palavras brandas, mansas, tranquilo. Falar o básico mesmo, porque você não ia suportar se eu falasse de verdade que eu gostaria de falar com vocês. Ele vai começar a fala dele assim. Dada essa introdução, vamos conversar. Quando ele fala homem espiritual, é bom a gente pensar o seguinte, toda a existência humana é uma experiência espiritual. Porque ninguém nasceu fora de Deus, todo mundo nasceu em Deus. Foi Deus quem fez o homem, soprou nas narinas dele o espírito, e a partir daí o homem foi alma vivente. Então todo homem é espiritual. Todo homem é espiritual. No entanto, o que Paulo coloca aqui como diferencial entre homem espiritual e homem carnal, ou homem natural, é o renascido e o não renascido. É aquele que teve encontro com Jesus e foi renascido em Cristo, e aquele que não teve encontro com Jesus não foi renascido em Cristo, mesmo estando dentro da igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que frequentam culto há muito tempo, frequentam a igreja há muito tempo, tem carteirinha de membro há muito tempo, já bate cartão há muito tempo na igreja, mas nunca conheceu Jesus. Tem. Então, Paulo está dizendo aqui, eu estou falando para pessoas espirituais, aqueles que nasceram de novo, aqueles que se permitiram nascer de novo. Até o final da mensagem, eu vou ter condições de avaliar se eu sou um homem espiritual ou um homem natural. Se eu estou batendo ponto na igreja há muito tempo sem ter nascido de novo, ou se eu já nasci de novo. Até o final
a gente vai chegar a essa conclusão. Eu vou chegar a essa conclusão sobre a minha vida e espero que você chegue com relação à sua vida também. Uma vez que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 1:26 vai falar sobre isso. Uma vez que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual, estava tudo correndo bem, até que o pecado entrou no mundo. O pecado atingiu a raça humana de tal maneira que quebrou essa ideia de espiritualidade do homem. Então, hoje, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, na raça humana, Paulo vai dizer lá em Atos 17, nós estamos tateando, tentando encontrar Deus. Até esse momento, Deus vinha até a gente. Mas quando o pecado entrou na nossa vida, no ser humano, o homem começou a se esconder de Deus. Deus não cancelou a busca dele pelo homem. Essa é uma frase de um pastor que eu escutei na internet. Ele não cancelou os encontros de final de tarde com o homem. É o homem que já não queria esse encontro mais, porque a presença de Deus se tornou uma coisa incômoda. Aquela presença de Deus no final do dia, na vida de Adão, que era uma coisa que lhe trazia prazer e alegria, porque ele encontrou com o seu Criador, já começou a se tornar uma coisa incômoda. Adão já não queria mais isso, começou a se esconder de Deus. E a gente se esconde de Deus até hoje. Quando a gente peca, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, a gente quer se sumir de perto de Deus. Mas ele continua falando, filho, vem cá, vamos conversar. Lá em Isaías, capítulo 1, acho que é capítulo 1, ele fala, vamos conversar, ainda que seus pecados sejam vermelhos, ainda que sejam negros, ainda que o negócio seja feio para o seu lado, vai se tornar branco como a neve. Aí vem o hino aí que, arrumaram o tumulto por causa do hino. Difícil, difícil hoje em dia. Mas enfim, Deus que fala isso, eu vou fazer branco como a neve, a sua história. Não é sua cor não, você vai continuar preto, Cláudio, mas seus pecados estão perdoados. É isso. Então Deus nos chama para conversar. Quando eu peco, eu tenho que me aproximar de Deus para me livrar do pecado. Não é me livrar de Deus e continuar com o pecado, não. É o contrário, eu tenho que me aproximar dele para ele me livrar do pecado. Mas aí o pecado cegou a nossa mente espiritual de tal maneira que nós começamos a nos afastar de Deus, E a gente busca a Deus, entre aspas, assim com muito cuidado. Porque a gente não quer que Deus toque na profundidade da nossa vida. É por isso que muitas vezes a gente fica só no leitinho. Porque tem certas coisas que eu não quero que Deus tire da minha vida. Eu já acostumei com elas. Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Gabriela, né? Vou morrer assim. Eu não quero que Deus me mude. Eu quero avivamento. Mas eu não quero abrir mão disso, não. Isso aqui que eu gosto, não quero, não. Então a gente fica assim, buscando a Deus mais ou menos. Sabe? A gente busca mais ou menos. Meio atrás da moita, assim, ó, que Deus falou, cadê você, Adão? Uai, Deus é mineiro, né? Uai, Adão, cadê você? Aí Adão lá no meio do mato, eu vi o Senhor, fiquei com medo, escondi. Você está escondendo de mim, Adão? Peraí, quem te falou que você estava pelado, cara? Ih, Adão, deu tudo errado, hein? Deu tudo errado, hein, Adão? E ele continua falando isso comigo todo dia, contigo também. Deu tudo errado, mas vamos consertar? Vamos consertar, vamos ser um homem espiritual, vamos caminhar? De agora em diante, vamos caminhar? Ah, mas eu tenho muito pecado, vamos caminhar? Ah, mas eu não sirvo para isso. Paulo vai dizer assim, quem é idôneo para essa obra? Ninguém. A Bíblia diz, todos pecaram. Se eu disser para Deus, se eu esperar eu ficar 100% para servir a Deus, eu não vou servir a Deus nunca. Porque todos pecaram, está escrito. E João vai dizer o seguinte, se nós dissermos que não temos pecado, nós chamamos ele de mentiroso, porque foi ele que falou que todos pecaram. Então, ser um homem espiritual, primeiro ponto aqui que a gente vai ver, ser um homem espiritual não é ser um homem extraordinário. Não é. Você não tem que estar acima da média, ser extraordinário para ser um homem espiritual. Você só tem que deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida. É isso. Paulo vai dizer lá em Efésios 5,18, né? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Deus não vai esperar você ser perfeito. Deus jamais vai esperar que eu fique perfeito. Nós não temos condições nenhuma de atingir a perfeição. Mas nós temos condições de que a nossa mente seja dirigida pela mente de Deus, pela mente de Cristo. Isso nós temos condições.
E quando eu tenho condições de fazer isso, quando eu vou deixando isso acontecer, apesar da minha fraqueza, apesar da minha limitação, apesar das minhas possibilidades de tropeço que eu sempre vou ter, apesar disso, Deus vai usar a minha vida. Quando a gente olha para alguns pregadores, alguns avivalistas do passado, nossa, que homem santo. Aí depois você vai ler a biografia do sujeito, você se decepciona. Você lê o que ele fez na igreja. Spurgeon fez isso, aquilo outro, fulano fez isso, aquilo outro. Aí você lê a biografia, você vai ver que ele é tão pecador quanto você, ou talvez até mais que você. Mas Deus usou. Deus usou. Veja bem, tudo hoje tem que ser bem explicadinho. Nos mínimos detalhes, né? É assim que falava no negócio lá. Você assistia, né, irmão? Aí eu peguei um monte agora aí. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é uma mensagem de concessão para o pecado. Dizer assim, continue pecando que Deus vai continuar te usando. Não é isso não. Eu tenho que buscar a santidade. Eu tenho que buscar a separação. Eu tenho que buscar a minha consagração em Deus. Eu tenho. Mas eu sempre vou tropeçar no meu pecado, porque isso faz parte da minha natureza. O pecado não é uma coisa que está fora de mim, é uma coisa que está em mim. Eu posso, pelo poder do Espírito Santo em mim, diminuir as consequências do pecado em mim. Pelo poder do Espírito Santo, não em mim, por mim mesmo. Eu posso dar ao Espírito Santo a oportunidade, e Ele quer fazer isso, de diminuir em mim as minhas possibilidades de queda. Porque Ele vai guiando a minha cabeça, vai guiando a minha vida. Mas eu vou pecar sempre. Não é legalidade para pecado não, tá? Pode ficar tranquilo aí. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, não cai nessa filosofia grega, greco-romana. A filosofia greco-romana, ela exaltava a figura do homem. O homem, segundo os gregos, era a medida de todas as coisas. O homem, medida de todas as coisas. E hoje em dia está assim também. O homem como medida de todas as coisas. Então, Paulo vai falar assim, abandona essa filosofia humanista e se apega a uma filosofia mais espiritual. Não é espiritualista, não. Espiritual. E aí nós vamos ver também a diferença entre espiritualista e espiritual. A gente acha que homem espiritual é o sujeito extraordinário. Para eu mostrar a espiritualidade na minha vida, eu tenho o quê? Colocar a mão e curar alguém, falar uma língua estranha, dar uma levitada de vez em quando, mostrar alguma coisa extraordinária na minha vida. Para algumas pessoas é assim, nossa, fulano é uma benção, hein? Nossa, fulano é uma benção, hein? Mas às vezes fulano trai a mulher, não paga as contas que, né, faz conta e não paga. O cara é um pilantra. Ele não está nem aí para o patrão dele, para a empresa dele. O Silas Malafaia um dia falou que ele falou que um rapaz procurou ele e falou assim, pastor, quero que o senhor ore por mim, que o diabo está me perseguindo. Meu patrão me mandou até embora. Mas por que seu patrão te mandou embora? Não, eu tirei um tempo lá no meu serviço, que eu ia no banheiro orar e ler a Bíblia. Então, de tempos em tempos, eu ia no banheiro orar, ler a Bíblia, orar, tudo direitinho. O diabo ficou furioso e o patrão me mandou embora. Aí o Silas Malafaia falou, não foi o diabo que ficou furioso, não foi o patrão. Ele está te pagando para você trabalhar. Ele não está te pagando para você ficar no banheiro lendo Bíblia, não. Hein? Aí a gente quer falar, o diabo, que não é o diabo não, irmão. É você mesmo aí que está arrumando problema para o seu lado. O diabo da sua vida é você mesmo, que está sendo indisciplinado. O patrão te paga para trabalhar, não é para ficar no banheiro lendo Bíblia, não. Não, mas a causa é de Deus. Desse jeito não é não. Desse jeito não é não. Você está roubando do patrão. Né? Roubando do patrão. Então tem gente que acha que ser espiritual é ser espiritualista. É a pessoa que opera no mundo fenomenológico. Tem pessoas espirituais que você não vai ver fazendo absolutamente nada. Não tem língua estranha, não tem milagre, não tem pregação bonita, não tem nada. Nada. Você bate o olho e a pessoa é espiritual. Primeira, olhe bem, espiritualidade tem a ver com caráter. Se o caráter não foi mudado, não tem espírito. O cara é um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo funcionário, ou um péssimo patrão.
enrola todo mundo. E chega na igreja cheio do Espírito Santo. Entende? Essas coisas têm que ser consertadas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falando o seguinte: vós maridos, amem vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Vós esposas, sejam submissas aos vossos maridos, não irritem vossos filhos, respeitem vossos pais. Ele vai dando uma série de normas, de coisas. Ele falou: quem furtava não furte mais, não minta um para o outro, não fique devendo nada ao outro a não ser o amor. Ele vai dando uma série de normas do dia a dia, na prática do dia a dia, que vão demonstrando que o Espírito Santo está aqui trabalhando, aqui dentro. Você pode não falar língua estranha nenhum, pode não fazer milagre nenhum, pode não pregar bonito de jeito nenhum, pode não cantar, você pode não ter nada disso aqui que foi falado, de dons espirituais ou dons ministeriais. Mas ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, por que a gente muitas vezes não consegue discernir isso? A gente acha que gente cheia do Espírito Santo é gente que opera no mundo fenomenológico. Isso é leitinho, não é comida sólida. Uma pessoa que se alimenta de comida sólida consegue discernir tudo, porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem tudo. Você aí, meu irmão, que já tem uma certa caminhada na vida cristã, é um estudioso sincero da palavra de Deus. Quando alguém chega meio esquisito pro seu lado aí, cheio de espiritualidade, você não olha para ele assim: tem um negócio errado aí. Mesmo que você não queira julgar. Você não quer julgar, não. A mensagem, a lição de hoje aqui foi sobre não julgar. Então você não quer julgar. O cara vem, o cara vem levitando pro seu lado, vem tudo quanto é jeito pro seu lado. Você bate o olho nele e fala: rapaz, isso aí, fala a verdade, que você não você fica, isso aí não me engana não. Tem um negócio, eu não sei o que é, mas tem um negócio errado aí. Discernimento de espírito. Quem traz o discernimento de espírito é o próprio Espírito e a palavra. É medido pela palavra. Os bereanos estavam escutando Paulo pregar e falou: peraí, deixa eu ver aqui direitinho. Bom, então tá certo. Deixa eu ver de novo aqui. Era Paulo que estava pregando. E os bereanos estavam lá conferindo. E Paulo agradeceu, falou: que bom, obrigado por vocês terem conferido aí, tudo certinho. Obrigado, vocês terem conferido aí. E obrigado por você que me corrige, meu. De vez em quando eu recebo uma mensagem: pastor, que negócio que eu falou na mensagem lá. Obrigado por você me corrigir. Toda vez que você me corrige, você me ajuda a manter ali. Não, daqui a pouco eu começo a levitar aqui, fazer uns negócios diferentes para encher a igreja. Você ficar engolindo tudo que eu falar, tudo que eu fizer. Seja um bereano, meu irmão. Te agradeço por ser um bereano. Te agradeço porque aqui está cheio de bereano. Uns bereanozinhos aí. Que bom, graças a Deus. Então, Paulo distingue o homem espiritual do homem natural, como sendo homem espiritual, aquele que nasceu de novo em Cristo, tem a mente de Cristo. O pessoal não chegava tirando onda perto de Jesus. Jesus já dava logo na canela, né? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele falou: quem te falou que eu sou bom? Não vem para cima de mim, eu sou bom não, vem para cima de mim não. Eu sou bom não, rapaz. Bom, em cima de mim. Discernimento espiritual, não cai nessa. Paulo e Silas pregando, né? E a menina atrás: esses são homens de Deus, esses são homens de Deus. Falando atrás deles, lá em Éfeso. Aí Paulo virou para trás e falou assim: sai dela, Satanás. Se fosse eu ou você, continua falando aí, o pessoal precisa saber que eu sou homem de Deus. Vai, fala mais alto, menino. Dá um microfone para ela, gente. Fala mais alto que eu sou homem de Deus, o pessoal precisa saber que eu sou homem de Deus. Eu ia gostar que falasse que eu sou homem de Deus, e ela estava falando a verdade. Mas Paulo identificou nela um espírito maligno, discernimento de espírito. E isso acontece quando eu permito que o Espírito Santo me tome a mente. Aí eu não vou sendo enganado, conduzido pelo vento. Tem gente que é levado pelo vento porque não conhece Bíblia. Tem 10 Bíblias em casa, mas não lê nada. Ou então só lê o que interessa. Aí o vento leva. Ainda dá trabalho para a igreja. Porque quer temar com o pastor ainda. Está escrito, pastor. Aí você vai falar: mas também está escrito, irmão. Não, mas pastor não sabe nada. Já ouvi falar isso. Pastor, sei que faculdade o senhor fez não, hein? Eu falei: então tá, ore por mim. Já falaram isso comigo. Ore por mim. Precisando. Porque às vezes a pessoa: pastor, a gente podia fazer isso na igreja. Tem uns ventos que vem, né? Aí quer que o vento
Ah, irmão, não sou pipa para ficar no vento, não. Ah, não. Eu estou meio grandinho para isso. Eu quero alimento sólido. O que muda a minha vida é palavra. O que faz de mim um homem espiritual é palavra. Tanto os judeus quanto os samaritanos tinha templos de adoração. Os judeus em Jerusalém e os samaritanos no Monte Gerizim. E a mulher samaritana falando com Jesus: não, porque meus pais falaram que a gente tem que adorar aqui. Vocês judeus não estão sabendo de nada. Jesus falou: nem vocês, nem ele estão sabendo de nada. Vocês estão adorando a Deus, mas estão brigando ainda até hoje. Não se acertaram. Se o Espírito Santo que você tem não consegue fazer você amar seu irmão, que Espírito Santo é esse? Que faz você fazer um montão de coisa, levita e faz e acontece, e cura a gente, põe a mão e sai curando gente para lá e para cá. Mas tem ódio no coração, que é o principal que o Espírito Santo precisa fazer, não consegue fazer na sua vida. Que Espírito Santo é esse? Paulo está falando isso para os coríntios. E está falando para a gente hoje aqui também. Quer avaliar se você é uma pessoa espiritual? Avalie a quantidade de perdão que você é capaz de liberar. Começa por aí, que é o mais difícil. Perdoar é difícil, porque tem a ver com ego. Quando a gente perdoa, dá uma sensação que a gente está fraquinho, né? A gente perdoa com a raiva, né? Eu perdoei, mas tem mais, né? Mas na próxima, então não perdoou. Não, eu te perdoei aquele dia, mas você lembra o que você fez, né? Perdão tem a ver com ego. Aí é difícil. Por isso que Jesus falou: é um novo mandamento que eu estou dando para vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. A ponto de passar por cima do seu ego. Pelo bem do outro, pelo bem do próximo, pelo bem da obra. Você é capaz de fazer isso? Se você é capaz de fazer isso, significa que o reino de Deus está bem largo dentro do seu coração. Caso não, você está no leitinho ainda, irmão. Precisando melhorar esse alimento seu aí. Eu estou terminando, tá? Já está. Bezentarcil já está acabando. Vai doer a semana inteira para frente aí, mas por enquanto está. Encha-se, ou enchamo-nos, é assim que fala. Vamos nos encher, fica mais fácil tá de entender, de falar. Vamos nos encher do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer. E o enchimento com o Espírito Santo começa dentro da minha casa. Tem uma senhora, eu li o testemunho dela num grupo do Facebook. Ela falou assim: eu vou colocar um negócio, uma experiência minha aqui. Por favor, não me julguem. Ela falou: eu era de uma outra religião, mas então estava perto de eu assumir compromissos mais sérios nessa religião. Eu voltei atrás, porque eu lembrei de uma mensagem, comprei uma Bíblia e comecei a estudar a Bíblia na minha casa. E eu recebi Jesus na minha casa. A mulher falando no testemunho dela: eu recebi Jesus na minha casa. Entendi que eu precisava de Jesus, eu recebi Jesus na minha casa. E eu faço estudos diários, faço as minhas orações. E estou caminhando com Jesus na minha casa. Agora estou procurando uma igreja para eu me filiar a essa igreja. Percebe? Avivamento começa dentro de casa. Se você não é avivado dentro da sua casa, não adianta querer avivar em lugar nenhum. Se você não é homem espiritual dentro da sua casa, você não vai ser homem espiritual em lugar nenhum. É o principal lugar que você tem que ser. Entende? Então, encher-se do Espírito. Paulo vai falar em Efésios 5,18. Ser guiado pelo Espírito. Romanos 8, 13 e 14. O apóstolo Paulo vai falar: todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é de Deus. Romanos 8, Paulo vai falar muito sobre isso, né? Ele fala: todo aquele que é conduzido pelo Espírito Santo é de Deus. O nosso Espírito testifica com o Espírito Santo que nós estamos juntos. Se eu sou guiado. E como que eu sou guiado? Aí você tem que ir em Gálatas. Gálatas capítulo 5, de 16 a 26, é a sua leitura de hoje. Onde ele fala sobre o fruto, as obras da carne e o fruto do Espírito. Se o Espírito Santo está na minha vida, vai produzir frutos. Se o Espírito Santo não está na minha vida, as obras que eu pratico são carnais. E ele fala sobre inveja. Você tem inveja, irmão? Você tem inveja? Às vezes o irmão comprou um carro novo, você... dá um negócio ruim, né? O irmão prosperou na vida, te dá um negócio ruim. Você deveria ficar feliz com o irmão. Podia ser eu. Olha assim para o irmão.
Então ele fala sobre inveja, sobre disputas, né? Uma série de coisas lá em Gálatas 5. Dá uma observada lá. Gálatas 5, 16 a 26. E aí você vai ver, e eu vou ver também, né? Como é que está a minha condição de homem espiritual. Ser espiritual é diferente de ser espiritualista. Tem muito cristão místico, né? Nós falamos isso aqui já. Tem muito cristão místico que acha que espiritualidade é cair, não sei das quantas. Um dia eu estava numa reunião, fui convidado para um almoço, e aí tinha um pregador americano. Pregador americano, pregando lá e falando forte. Os americanos falam forte, né? As vozes grossas. Tem uma caixa torácica boa. Só da fala dele já dá uma tremida na gente. Eu travei aqui assim, falei, não cai não. E ele começou a passar a mão, ele passava a mão assim, caía aquele monte de gente. E ele já, lá vem ele. E eu estou aqui, falei. Aí eu travei aqui, falei, só se forçar muito que eu vou cair. E ele passou direto, glória a Deus, passou direto. Caí não. Porque não é o caso dele, tá? Pelo menos eu acho que não é o caso dele. Foi num hotel aqui na cidade. Mas tem muitos pregadores, muitos oradores que se utilizam de técnicas de hipnose, de sugestão. E aí, se você é um crente que se alimenta só de leitinho, se você é um crente que não tem conhecimento profundo da Bíblia, não tem vivência cristã, não tem tutano mesmo, como diz aí o pessoal, você vai atrás disso. Nossa, fulano é uma benção, né? E falou lá, balançou a gravata, eu caí. Aí, irmão, então você está precisando. O que aconteceu contigo? Cair na toa aí. Não, uma sopradinha você cai, para com isso. Mas, enfim. Não é ser espiritual, é diferente de ser místico, ser espiritualista. Não fique correndo atrás de fenômeno, não. Não, ali na esquina ali tem uma irmã ali que a oração dela é forte. Um dia eu estava em Leopoldo, lá perto da casa do meu sogro, deixa eu fechar aqui, pra você ficar mais tranquilo aí. Você deve estar com fome, está te dando um alimento, você está querendo outro. O outro é só em casa, irmão. Lá perto da casa do meu sogro, Marquinhos, tem uma senhora lá, ali o Lucas, que é lá de Leopoldino, ele sabe disso. Tem uma senhora lá, e ela faz revelação, mistério, cura, um monte de coisa. E vai gente de tudo quanto é lugar, sabe? Na casa dela. Cá fica cheio de carro na rua lá, o pessoal vai lá nas orações dela lá. E aí um dia eu vi um irmão batista lá. Um batistão velho aqui de fora. Batistão velho aqui de fora, cascudo. Batistão cascudo. Tava lá. Ele tava de boné e fez assim, baixou o boné assim, entrou de banda. Irmão, depois de velho, você dando um mole desse, cara. A palavra já não revela, mas não, precisa da revelação extra. Entende? Às vezes acontece isso, a gente vai atrás de um ventinho aqui, uma brisinha ali, para dar um reforço, porque a palavra só não está dando. A palavra só não dá quando eu estou acostumado com leitinho. Quando eu estou acostumado com palavra de verdade, a palavra me sustenta, me mantém de pé. Inclusive contra os ventos. Ser espiritual, irmãos, é necessário. A Bíblia é necessário e é um privilégio, né? É necessário contra as heresias, contra as infiltrações, contra as perseguições que a igreja enfrenta. Daqui a pouco a gente está sendo perseguido. Aqui no Brasil já estamos sendo perseguidos. Daqui a pouco começar a falar que tem que fechar a igreja, um montão de coisa vai acontecer. Tem um monte de lei. Já tem a lei do abuso, como é que é? Do discurso religioso. Ou do discurso, estão chamando de discurso religioso de discurso de ódio. Isso que eu estou fazendo aqui, já está tramitando, tá? Já está tramitando. Se o Congresso aprovar, isso vai ser chamado de discurso de ódio. Eu não posso ditar normas para você. Não posso. Nós não poderemos mais fazer culto infantil, porque a gente está induzindo a criança na nossa fé. A gente não está respeitando o direito dela. E assim já está sendo isso. Está rolando isso aí, nas entrelinhas. Como é que você vai resistir se você não tem palavra? Daqui a pouco você vai falar que realmente fulano tem razão. Alvo mais que não dá. Não dá para cantar esse hino, não. Nosso general é Cristo, é apologia. Como é que é? O cara falando isso aí. Leonardo Gonçalves. Vou dar nome, está na internet, vai ver. Ele não vai ver, não. Está tranquilo. Mas o nosso general é Cristo. Eles estão falando que é apologia ao regime militar
Você acredita nisso? Apologia ao regime militar. Então, por causa dessas, por essas e outras, você precisa ser um homem espiritual para resistir isso aí, né? Lembra que eu falei aqui que é um homem espiritual, né? Renascido em Cristo. Ser um homem espiritual, por causa das perseguições, por causa das apostasias, né? Tem muita gente debandando hoje, porque o cara fala, não, a mensagem da IBMAR é ruinzinha. Ah, não, eu vou na igreja de fulano ali, que fulano tem uma mensagem boa. É uma mensagem que não vai falar isso para ele aqui, de cruz, de negar-se a si mesmo. Vem como está e permaneça como está. É isso. É a mensagem boa. De hoje em dia é essa, né? Por causa também dos embates da vida, a nossa vida, a Bíblia, Jesus vai dizer assim, no mundo tereis aflições. Só tem condições de vencer as aflições deste mundo quem está embasado na palavra. É a casa sobre a rocha. Caso contrário, você cai, meu irmão. Então, por essas e outras também, você precisa ser um homem espiritual. Para o dia a dia, né? Para melhorar sua condição de esposo, esposa, filho, pai, funcionário, patrão, para melhorar sua condição de ser humano, para restabelecimento desse homem perdido lá dentro. O diabo conseguiu, né? Amordaçar. E porque Deus busca o homem espiritual. Ele busca, ele está aqui olhando. Ele está aqui olhando, cada um, cada coração, cada intenção. A Bíblia, foi Jesus que falou isso. Deus está procurando a quem o adora em espírito e em verdade. Tomara que ele me encontre lá. Tomara que ele te encontre lá, como um verdadeiro adorador. E certamente você vai ser ricamente abençoado por ele. Porque Jesus falou que, a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus te dá um prêmio por buscar a ele. Ele nem precisava, né? Porque buscar a Deus é uma coisa maravilhosa, né? Mas ele fala, se você me encontrar, eu te abençoo. E ele abençoa mesmo. Amém, meus irmãos? Então, que sejamos homens espirituais, né? Homens com um nível de espiritualidade mais aumentada. Não necessariamente precisa do extraordinário, que não precisa de nada do místico, mas que tem Bíblia, tem oração, tem caráter sendo transformado pelo Espírito Santo todo dia. Amém? Senhor, nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas. Pedimos o perdão para os nossos pecados. E pedimos que o Teu Espírito consiga completar na nossa vida a obra que Ele já começou. O apóstolo Paulo disse que aquele que começou a boa obra há de terminar. E a boa obra é essa, a transformação do ser humano. É desfazer tudo aquilo que o diabo já fez na nossa vida um dia, quando o pecado entrou no mundo. Em nome de Jesus, faça isso na nossa vida, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Assim nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos dê aí um almoço abençoado, uma tarde abençoada. Eu falei no grupo dos líderes que certamente não estarei à noite, porque a Renata está internada ainda. Depois da cirurgia que fez, né? Ela vai ser liberada provavelmente amanhã de manhã. Mas a tia da Ellen faleceu. E o Marcos foi para Macaé, né? Para o sepultamento. Eu falei para ele não correr, ir devagar. E eu estou negociando a possibilidade de eu estar aqui à noite, mesmo assim, tá? Para a gente seguir a obra, porque a obra tem que seguir. Seguirá, sem eu e sem o Marcos, seguirá. Mas se Deus me dá o privilégio de estar presente, vai ser uma bênção, que eu sempre gosto de encontrar com os irmãos. Deus abençoe, meus irmãos.